Hoje, pela primeira vez, eu vou falar um pouquinho sobre minha última temporada que eu fiz, sobre a minha experiência, sobre como foi, sobre como não foi. E vou passar para vocês um pouquinho do que é o projeto temporada, tá? Em alguns poucos minutos, que não podem passar de 15, por conta do espaço do meu celular, que é limitado, porque tem muita coisa dentro. E vamos lá. Para quem não sabe, né, eu tenho um projeto chamado Projeto Temporada já há muitos anos. E o último que eu fiz foi para o Rio de Janeiro, né? Foi para o Rio, né? Fiquei lá 2 dias, né? Eu fui sexta-feira e aí foi prorrogado até o dia seguinte, no sábado, né? E foi assim bem intenso, principalmente na sexta-feira, né? Consegui fazer alguns atendimentos. E eu já estava, na verdade, um ano sem ir pro Rio de Janeiro. E aí eu fui nesse finalzinho de ano, meio que na marra, né? Porque o pessoal já estava pedindo muito e tal, não sei o quê. E foi um ano que, assim, que eu fiz, né? Aconteceu o projeto no Rio. Porém, foi uma temporada que eu aprendi muito. Porque tinha muito pedido. Mas muito pedido de temporada no Rio. Por isso que eu forcei e fiz acontecer meio que na marra. E o que aconteceu? Muitas pessoas que, assim, conversaram comigo anteriormente, falando que iam fazer, acabaram não fazendo. Eu falei, gente, se todo mundo que falou que ia fazer for fazer, vai travar a agenda praticamente. Só que, para minha surpresa, bem menos, foi bem abaixo, né? Consegui trabalhar, atender, foi um sucesso, né? Só que abaixo do que eu tava esperando. Eu falei, gente, se todo mundo vier, vai ficar, vai travar o negócio. Ou eu vou ter que realmente prorrogar bastante. Tanto que eu fui meio que, né, preparado para prorrogar bem. Mas não precisou prorrogar tanto quanto eu imaginei. Então acabei ficando só 2 dias mesmo. Atendi um pessoal. E só que serviu muito de aprendizado para mim essa temporada, por quê? Para perceber que o pessoal, nem todo mundo que fala para mim que quer fazer ou que vai fazer, faz, né? Então tem muita gente que, meu, quando eu aviso, não dá muita atenção, não responde, não tenta, não força para vir, né? Então nesse lado, nessa parte, eu fiquei um tanto quanto chateado com algumas pessoas, né? Que falaram, não, porque eu vou passar com você, que eu vou ser o primeiro a marcar, que não sei o que lá, não sei o que. E quando eu avisei, sabe assim, a pessoa sumia, a pessoa, meu, né? Enfim, eu tenho algumas pessoas, ou ou algum. Não, eu tenho um único cliente que, meu, desde a primeira temporada que eu fiz no Rio. Não, desde a primeira não, né? Porque desde a primeira já faz muito tempo. Mas desde da temporada que eu fiz no Rio, que esse cliente me descobriu, ele participou de todas as vezes que eu voltei. Eu fiz uma temporada no Rio de Janeiro, ano retrasado, de um mês. Aí ele me descobriu no penúltimo dia. Acontece isso, tá? Às vezes eu fico um ano no lugar. No penúltimo dia que eu tô de temporada, aparece alguém que adora e fala, meu, não, não vai embora. E não tem jeito, né? Eu acabo indo. E aconteceu isso no Rio. Eu fiquei um mês, aí no penúltimo dia o cliente descobriu, pô, não vai embora, não sei o que. Eu falei, gente, mas não tem jeito, né? Já tô com a passagem comprada, inclusive. Aí ele veio no penúltimo, veio no último dia dessa minha temporada que eu fiz de um mês no Rio de Janeiro. E aí depois que eu fiquei voltando em temporada relâmpago, né? Pra quem não sabe, tem vários tipos de temporadas. Tem a temporada curta, né? Que é curta temporada. Tem a temporada relâmpago. Tem vários tipos, na verdade. E
Enfim, e aí todas as vezes que eu retornei, esse cliente passou comigo. E aí o que acontece? Eu dividi em grupos do pessoal que quando eu vou sempre faz e do pessoal que quando eu vou sempre dá alguma desculpa, né? Então o que que eu venho fazendo agora já de um bom tempo pra cá que eu descobri isso? Eu aviso primeiro o pessoal que sempre passa comigo, sempre marca, sempre tá mais próximo e depois que eu aviso pro pessoal que pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente não, né? Porque sempre dá alguma desculpa. Então eu dividi em dois grupos na hora de avisar. Né? E isso me agilizou bastante dessa vez e me auxiliou bastante, né? Então deu para desenvolver rapidinho, chegar, já atender todo mundo que tinha que atender e já, né, fazer o negócio fluir melhor, né? E comprovar também desse grupo do pessoal que sempre dá desculpa que realmente eles sempre dão desculpa, né? Então é muito louco isso, né? Que eu falo, meu trabalho, cara, não tem trabalho que você aprende tanto quanto o meu trabalho, assim, com coisas que acontecem, né? Então você vê que quem tem um tipo de comportamento padrão geralmente sempre tem aquele mesmo comportamento padrão sempre e não muda geralmente. É muito difícil mudar, né? Então eu converso com gente de tudo que é lugar, você vê que tem pessoas de. Eu falo que às vezes só muda o endereço, o comportamento é o mesmo. É muito engraçado, é muito maluco e curioso isso. Mas é isso, a temporada a Rio, a última temporada que eu fiz, que foi a temporada Rio, foi um sucesso, porém só não foi de acordo com o que eu imaginava e de acordo com as minhas expectativas. Teve um cliente que eu falei sobre isso, que eu falei, ah, mas você falou que foi um sucesso, mas depois você falou pra mim que não atingiu as suas expectativas. Foi um sucesso por quê? Porque eu fui lá, atendi as pessoas ali, né, que marcaram, que agendaram, que passaram comigo. Durou 2 dias, voltei tudo certinho, voltei para minha casa. Então, para mim foi um sucesso, né? Só não atingiu de fato o que eu imaginava que ia atingir antes de eu ir, né? Então é sobre isso, basicamente, entendeu? Mas só de ter funcionado ali, basicamente, para mim já, né? Mas é isso, tá? É muito aprendizado, eu aprendi muito nessa última temporada, inclusive em fazer, né, as próximas viagens quando eu achar que deve ser feito, principalmente, né? Não ficar muito indo na empolgação de pessoas, né? Porque isso acontece, inclusive aconteceu em uma das primeiras temporadas que eu fiz, aconteceu em Curitiba. Deixa eu só ver quanto tempo tá o vídeo. Tá tranquilo. Aconteceu em uma das primeiras temporadas que eu fiz em Curitiba, é, de aparecer gente assim, ah, vem, quando você vai vir? Eu tá nessa fase de planejamento, já fazendo algumas divulgações, aí aparecer alguém, ah, mas quando que você vai vir, não sei o que, ficar, sabe assim, literalmente causando. E eu, não, em breve, quando tiver data eu te aviso, quando tiver previsão eu te aviso, e a pessoa ficar enchendo o meu saco. Aí quando chegou o dia de eu ir, que eu já estava com tudo esquematizado, eu avisei essa mesma pessoa que estava enchendo o meu saco para mim fazer a temporada em Curitiba, a pessoa desapareceu, a pessoa sumiu. Aí cheguei lá, atendi o pessoal que veio, né, que passou comigo, que marcou, que realmente marcou, e essa pessoa que estava tipo super causando, né, desapareceu, entendeu? Sumiu. Então, assim, desde as primeiras temporadas que eu fiz, sempre teve pessoas que fazem isso, né? Que tem esse tipo de comportamento. Quando eu não tô na cidade, fica me enchendo o saco pra mim ir. Eu não acho isso ruim. A pessoa ficar, vem, vem, não acho isso ruim. Mas é estranho que às vezes essa mesma pessoa que enche o saco, quando eu chego na cidade, vira fumaça. E aconteceu nessa última temporada Rio, eu acho que nessa do Rio, por baixo teve umas 3 pessoas.
que antes de eu ir, tempos atrás, ficou, vem, vem, vem. E quando eu cheguei lá no Rio, essa última vez, meu, a pessoa virou, as pessoas, né, viraram fumaça, porque dessa vez foram umas 3 pessoas que falaram, não, quando você vir pro Rio, eu vou ser a primeira pessoa a agendar com você. Quando eu cheguei lá, meu, silêncio total, entendeu? Mas é isso, ainda bem, tem pessoas que né, fazem questão, passam comigo, me surpreendem, tá? Nessa última temporada que eu fiz no Rio, eu fiz uma divulgação lá. Nossa, minha garganta secou. É bom ter uma aguinha na hora de vai gravar vídeo, porque fala sem parar, né? A garganta seca legal. Eu vou preparar uma garrafinha d'água da próxima vez. E eu tô sem meu controlinho, senão eu pausava o vídeo rapidinho. Eu vou ter que deixar tudo junto, microfone, controle, tripé. Não, não tem jeito. Eu deixei um negócio num lugar, o outro no outro. Aí, né, não rola, né? Não dá certo. Mas tamo aqui, vamos lá. Sempre que der pra gravar, eu vou parar pra gravar. Pra não ficar muito tempo sem gravar aqui pro YouTube. Porque eu sei que tem pessoas que curtem, né? Acompanhar as coisas que eu faço, saber o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, enfim. E é isso. Então, assim, eu vou fazer daqui pra frente somente quando eu achar que deve ser feito. Né? Não tem esse negócio de, vem, 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 não sei o quê. Porque justamente eu sei que, meu, tem muita gente que é só fogo de palha, só burburinho, entendeu? Mas assim, eu sei que faz parte do processo, né? Às vezes é até um incentivo para você ir, né? Às vezes eu entendo muito, eu gosto muito dos lances, né, energéticos. Às vezes é um lance de energia, né? Aquela energia surge só para você, né, ir. Mas o lance de lidar com energias é justamente isso. Às vezes é isso, mas às vezes é um lance perigoso, né? Que eu falo, às vezes é isso, mas é perigoso, porque de qualquer forma você pode agir de forma equivocada, né, precipitada e acabar se dando mal, né? Só isso, bem simples, por conta de uma energia ansiosa que acaba te prejudicando, né? Uma energia de ansiedade que acaba te prejudicando, entendeu? É o que eu falo, viver só parece fácil, não é fácil nem um pouco. E nem pode ser fácil, né? Porque senão qualquer pessoa faz aquilo que você faz, né? Então é isso, tá? Passei um pouquinho da minha última experiência na temporada Rio, para vocês verem que não é fácil, que não é uma coisa simples, né? Apesar de eu já ter 17 anos de experiência na área, não é uma coisa simples e principalmente não é uma coisa fácil, não. Beleza? Vou apertar o botão lá porque eu tô sem meu controle hoje. Até o próximo vídeo.